O mundo sofre emocionalmente. A depressão avança e a Organização Mundial da Saúde fala que em 2030 ela deverá se tornar a primeira doença a atingir as pessoas no planeta. No Brasil, cerca de 9,3% da população sofre algum tipo de transtorno ligado à ansiedade excessiva. Fora isso, tem outras condições psicológicas que causam sofrimento, incluindo problemas sociais como a violência, a corrupção, a competição no ambiente de trabalho, entre outros fatores. Atendimento psicológico, no que chamamos de psicoterapia ou terapia, pode ser caro, mas existem locais que oferecem atendimento com bom preço ou até gratuito. Eu vou comentar sobre essas opções com você agora e em seguida eu quero trazer algumas questões que você pode usar para fazer um tipo de, vamos dizer, de autoanálise que, quem sabe, vai dar bons resultados, bons passos, né, em direção a uma melhora da sua saúde mental ou emocional, caso você tenha dificuldade em pagar um tratamento psicológico. Em muitas cidades existe o chamado CAPS, C-A-P-S, que significa Centro de Apoio Psicossocial, administrado pela prefeitura e oferecendo tratamento gratuito com uma equipe multidisciplinar. Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem terapeuta ocupacional, enfermagem e outros profissionais de saúde. Existe o CAPS, C-A-P-S, né, especializado em atendimento para alcoolismo e outras drogas, que é o chamado CAPS-AD. Existe também o CAPS para crianças e adolescentes, que é o IAI, da infância e adolescência. E tem o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para atendimento geral de adultos. Então você pode recorrer a esse atendimento oferecido para a prefeitura, que é gratuito. Em cidades onde existem, por exemplo, faculdade de psicologia ou faculdade de medicina, geralmente são feitos atendimentos com psicólogos e psiquiatras em ambulatórios da própria faculdade. Geralmente o atendimento é gratuito ou às vezes se paga uma pequena taxa simbólica ali. Em cidades que não têm o CAPS, então que não tem atendimento, não tem uma faculdade dessa que atende, pode existir, às vezes, um hospital geral do governo, um atendimento gratuito pelo SUS, né, na área de saúde mental. Tem que pesquisar na sua cidade o que tem. Também, em várias cidades, tem instituições como o SENAI, SESI, SESC ou outras instituições tipo ONG, né, organização não governamental, ou não, pode não ser uma ONG. Muitas dessas instituições oferecem atendimento psicológico com preço popular ou às vezes até gratuito também. Certas denominações religiosas disponibilizam ao público em geral atendimento psicológico grátis como parte do seu trabalho social. Fora isso, é possível conseguir atendimento psicológico gratuito ou com preços populares em sites de instituições beneficentes que fazem atendimento filantrópico. Basta entrar na internet e procurar, use um buscador ali da internet e coloque ali, atendimento psicológico gratuito. E vai aparecer alguma coisa e você vê o que é oferecido na sua cidade ou até online, né? Que é disponível em muitos locais. Um outro tipo de ajuda muito eficaz e gratuito é aquele que é oferecido pelos grupos de ajuda mútua, como, por exemplo, os AA, Alcoólicos Anônimos, tem também os NA, Narcóticos Anônimos, e tantos outros grupos que atuam com os chamados 12 Passos, né? Que é o programa de 12 Passos usado nesses grupos aí. Então tem neuróticos anônimos, fumadores anônimos, dependentes de amor e sexo, tem um monte de grupos. Claro, nem toda cidade tem esses grupos todos, mas geralmente o AA e o NA tem quase toda a cidade, você pode entrar na internet e pesquisar. Nesses locais onde tem esses grupos, o atendimento é gratuito, não tem nenhuma taxa para você pagar, nenhuma obrigação de continuar se você não quiser. Para muitas pessoas que convivem, para aquelas pessoas que convivem com um familiar que tem problema com álcool, tem alcoolismo ou que tem dependência de uma outra droga,
alguma droga ilícita, existe também os grupos chamados Al-Anon, AL-Anon, de anônimo, e tem o Nar-Anon, N-A-R, de narcótico, Anon de anônimo. Esses grupos, eles dão apoio importante para que mesmo uma pessoa convivendo com um indivíduo na ativa quanto ao uso de qualquer droga, de qualquer substância que está dependente dela, você possa, ou a pessoa que frequenta esses grupos, o Al-Anon e o Nar-Anon, pode aprender a ter serenidade com o apoio do pessoal que já está acostumado a lidar com a situação ali. Bom, eu queria agora, vamos ver agora então por alguns passos, né, que você pode dar para melhorar seus sofrimentos mentais. Tentar sozinho a princípio, claro, desde que não se trate de alguma coisa grave, como um surto, né, uma crise que tira a pessoa da realidade. Também não é para ser usado em pessoas que têm um consumo pesado de álcool, de outras drogas, que está aí caindo na sarjeta ou está tendo intoxicação grave, então não é para usar nesse caso, né? Também não vai usar essas ideias que eu vou compartilhar de uma autoanálise, uma autoobservação, pessoas que estão em crise de agitação, como por exemplo no transtorno afetivo bipolar, naquela fase eufórica que a pessoa está bem agitada, também não é para essa situação. E também pessoas que estão com uma ideia suicida grave, já fez tentativa de suicídio, também não está encaixado para isso, né? Problemas como esses, que requerem atendimento, vai requerer um atendimento profissional, então aí a família deve orientar e procurar um psiquiatra na sua cidade para ser atendida essa pessoa com essas crises mais graves, né? Então, eu vou dar dicas de como lidar com sofrimentos mais amenos, mesmo que sejam desagradáveis, mas que não prejudicam gravemente a sua vida, tá? Então, primeiro, vamos pensar na questão da ansiedade excessiva. Você tem sofrido muito com ansiedade excessiva ou ansiedade exagerada? Bom, todos nós temos ansiedade, mas nem todo mundo tem ansiedade excessiva ou exagerada. Essa ansiedade excessiva pode ter como causa conflitos que a pessoa viveu lá no seu passado, na sua infância, na sua adolescência e que ainda estão perturbando hoje. E também tem como causa situações traumáticas da vida agora, da vida adulta, né? Às vezes junta uma coisa com a outra, né? Sofrimentos do passado com sofrimentos do presente, e a pessoa tem uma ansiedade muito desconfortável, e aí então vão pensar o que pode ser feito em relação a isso. Então, analise e pense o que pode estar produzindo essa ansiedade ruim para você e tente ver uma saída para aquilo que produz o conflito hoje. Por exemplo, será que você não está muito ansioso, muito ansiosa porque precisa colocar limites para pessoas abusivas? Tem que fazer isso, porque algumas pessoas são abusivas, então você precisa colocar o limite, senão isso vai te estressar e pode gerar uma ansiedade. Será que você precisa aprender a pedir ajuda em vez de tentar fazer tudo sozinho, tudo sozinha o tempo todo? Pedir ajuda, né? Uma coisa importante, simples, mas para algumas pessoas parece um monstro, né? E se não pede ajuda, você assume tarefa demais, e se assume tarefa demais, de repente você vai ter uma ansiedade desagradável. Será que é necessário você perdoar as pessoas que te feriram e talvez continuem te ferindo, né? E perdoar você mesmo, você mesma por causa dos seus erros? Então, essas perguntas te ajudam analisar se está acontecendo isso, se você vai ter uma ansiedade excessiva. Você pode ter crise de ansiedade não por causa de conflitos com pessoas, mas como consequência de uma forma costumeira de pensar que interpreta as coisas de maneira trágica, pessimista ou contra você. Será que é isso que faz com que você tenha essa ansiedade toda? Se for isso, nessa maneira de pensar sempre negativa, então a solução tem que ver com treinar pensamentos otimistas, de gratidão, de esperança, de perdão, de autoproteção, em vez de se autoatacar, né? Em vez de se autodepreciar ou de se autodesvalorizar. Então você começa a mudar a forma de pensar.
Então você pode fazer perguntas para si mesmo assim, por exemplo, tenho dificuldade em dizer o que eu penso e por isso eu engulo um monte de coisas que seria melhor serem faladas? Outra pergunta, será que eu sinto medo de magoar as pessoas e por isso me anulo? Eu sei colocar limites, como eu comentei agora mesmo? Eu admito a minha impotência em algumas coisas ou eu finjo que posso resolver tudo? Será que eu me autodeprecio? Tenho impaciência e irritabilidade e não estou trabalhando nisso para melhorar e por isso eu me deixo levar pela emoção? Outra pergunta para ver se você tem uma ansiedade alta por conta disso aí. Será que você vive reclamando da vida em vez de olhar o que é bom e que funciona bem na sua vida? Então, dependendo de como você responde essas questões, pode indicar que existe uma ansiedade exagerada ligada àquilo que é a sua dificuldade numa dessas situações que eu citei. Então, fazendo o possível para resolver, para melhorar, para mudar a situação que você acredita ser hoje a pior em termos de produzir ansiedade, você poderá se sentir melhor. A ansiedade pode diminuir e talvez não a curto prazo, né? E talvez não haverá necessidade de medicação para esse desconforto emocional. Então, pense nisso. Analise o que vai mal na sua vida e que dá para você tomar uma atitude para mudar. Reflita para ver o que está produzindo uma tensão, uma ansiedade e veja o que dá para começar a fazer para mudar, para ajustar, para melhorar, para interromper ou para corrigir. Dê um primeiro passo e vamos ver o que vai acontecer. A gente muda quando a gente muda. E quando você muda sua atitude de pior para melhor, surge alívio da ansiedade excessiva. Agora, vamos pensar um pouquinho em sofrimento com depressão. Vamos supor que você está lutando com depressão. Depressão é um estado emocional no qual predomina a tristeza, a falta de prazer em tudo, um desânimo geral, uma insônia, ou pode dormir demais também, uma falta de energia. O apetite pode estar aumentado ou diminuído. Depressão pode ser uma reação diante de perdas significativas para a pessoa. Quando existe um rompimento de um relacionamento importante na sua vida, a sua mente reage com tristeza. A tristeza é a consequência da perda. Pode ser tristeza normal, a gente chama isso de luto psicológico, ou pode evoluir para uma depressão. A tristeza normal não trava a sua vida, mas a depressão de moderada a grave pode prejudicar bastante. Então, esse estado forte de tristeza, desânimo, perda de prazer, pode afundar você mais ainda ou pode te conduzir para pensar nas circunstâncias da perda, buscando entender o que aconteceu, o que machucou seu mundo emocional, tentando perceber se existe exagero na ligação afetiva com a pessoa, né, ou a coisa que você terá perdido. Um problema complexo como a depressão não pode ser resolvido só com medicação. A resolução de dores emocionais de significado importante na vida requer mais do que tomar remédio. Vai ajudar mais do que comprimidos a busca da compreensão das causas da dor, aprender a resistir a ela até que ela possa ser, de alguma forma, resolvida. Se a sua depressão continua ao longo do tempo, mesmo após o uso de antidepressivos, isso pode significar que você ainda não chegou na compreensão das causas mais importantes desse estado depressivo. Então, qual verdade sobre a sua dor triste precisa chegar na sua consciência sem ser rejeitada para que você aprenda a resolvê-la e assim os sintomas depressivos desaparecerem? Tem que pensar nisso e orar também sobre isso, pedindo a Deus, Deus, ilumina minha mente para eu entender de onde vem esse sofrimento.
Você quer entender a origem dos seus sofrimentos emocionais? Analise alguns aspectos relacionados com eles. Tente identificar o que realmente incomoda nesse problema. Não use resposta genérica tipo, meu marido não me ama, ninguém me entende, eu sou muito nervosa. Isso é muito genérico, muito amplo. Reflita sobre a queixa que você tem e dê um nome ao problema pior. Por exemplo, um conflito conjugal pode ser descrito assim: sempre que eu falo de afeto com meu marido, ele pensa que eu preciso de algo material. Isso me faz sentir não compreendida porque eu queria falar de comunicação afetiva entre nós dois. Então você veja que nesse exemplo que eu estou dando, esta mulher descreveu o problema dela, o que está fazendo ela sofrer, com detalhes. Ela não resumiu, eu estou pensando aqui no meu problema conjugal, é porque meu marido não me ama como eu queria. Tá, mas o que é isso? Então você vai destrinchar o que é essa causa dessa dor, dessa tristeza. Em seguida, procure lembrar quando o seu problema começou. Esse problema que mais te incomoda, né? Porque tem pessoas que, quando atendiam em consultório, as pessoas chegavam e tal, naquele cumprimento, etc. E aí, o que eu posso ajudar? Doutor, eu vim aqui porque eu tenho tudo, sofro de tudo. Tudo o quê? Ansiedade, medo, nervoso, impaciência e tal, enfim. Tá, mas qual é o problema pior para você? Se você botar uma lista de 1 a 10 ou 1 a 15, enfim, qual é o top? O que você bota o número 1, esse é o pior. Então, aí você vai pensar qual é o pior. Alguém te traiu, né? Você vai descrever como esse problema te afetou. Será que esse problema prejudica a sua concentração, causa insônia, produz ansiedade, deprime, prejudica seus estudos ou seu trabalho? Como que prejudica? Irrita você? Você se sente incapaz? Coloque no papel, sabe que escrever é muito terapêutico. Terapêutico significa que ajuda a curar. Em terceiro lugar, você vai pensar assim: eu já fiz alguma coisa para solucionar esse meu problema? Será que eu tentei de novo, persistindo na busca da solução? Ou será que eu tentei o suficiente? Ou tentei uma vez só e não me entendeu e não quero mais conversar sobre isso? Você não tentou o suficiente. O que você não tentou ainda? De repente tem alguma coisa que você ainda não fez. Fez uma que não deu certo, mas será que fazendo a outra não vai funcionar? Daquelas que eu já falei, né? Colocar limites, pedir ajuda, reivindicar o apoio, enfim. Será que você se valoriza pelos esforços para corrigir o problema? Você pediu explicações de forma educada, sem explosões a essa pessoa que te magoou? Você fez reparações necessárias com as pessoas a quem você magoou e por isso está com sentimento de culpa e sofrendo? Você expressou a sua zanga sem destratar o outro? Você evita brigar inutilmente? Tem coragem de expor a opinião que tem direito de ter ou sempre engole? Você consegue ficar mais independente ou não confia em você e acha que precisa de todo mundo para estar junto com você? Você tem dificuldade de dizer não, se sobrecarregando? Você explode facilmente? Você reparou em que situações seu sintoma ocorre mais frequentemente? Será que existe um ambiente onde ele surge? Toda vez que eu vou naquele local me sinto mal. Tem relação com alguma pessoa? Ou quando toca em algum assunto difícil? Olha quanta coisa você pensar nessa autoanálise, né? Então, em quarto lugar, você vai refletir assim: qual o sentimento ligado ao meu problema? É culpa? É medo? É ansiedade? É tristeza? É vergonha? É ódio? É indiferença? É nojo? É revolta? É pena? Qual é o sentimento principal em relação a esse problema que você está sofrendo? O que você faz quando você se sente assim? Você foge? Você agride? Você revida? Você chora? Você grita? Você toma uma dose extra do remédio? Você tem dor de barriga, enxaqueca, diarreia, tosse, mancha na pele, perde o apetite ou come demais? Passa a ter tique nervoso, dor nas costas, herpes, ardência no estômago, a pressão sobe, dá tontura? Qual o sintoma que aparece junto com esse estresse emocional? Quando não conseguimos expressar uma emoção importante que precisaria sair pela fala, pela alma, ela pode sair pelo corpo, né? Que são as chamadas doenças psicossomáticas.
O corpo está sofrendo, mas não é um problema originário do corpo. É a mente que está descarregando no corpo aquele estresse emocional. Um outro passo, o quinto passo nessa autoanálise é o seguinte: você consegue expressar sentimentos ligados aos seus conflitos sem se sentir pior depois? Não é fácil expressar sentimentos fortes de uma forma equilibrada. Nós temos que aprender, mas nós podemos aprender. Isso é um aprendizado, por isso que eu gosto de falar sobre a psicoeducação, né? Que é o trabalho que eu tenho feito em rádio, TV, palestra, escrever, ensinar as pessoas a lidar com a sua emoção e com o seu pensamento. Um sexto passo é o que você quer alcançar. Não vale dizer assim, eu quero me sentir feliz, eu quero que meu marido me ame, eu quero que meu filho me obedeça. Tá, essas são respostas muito gerais. Então seja o mais específica possível, porque assim você permite a si mesmo, a si mesma, encontrar soluções e resolver com a pessoa do seu conflito, se for um conflito interpessoal, né, entre você e alguém, o problema de maneira mais clara, mais honesta, mais produtiva, se você especificar. Então, faça um relatório por escrito, como eu falei, dessa autoanálise. Isso ajuda bastante, mas muito mais do que é só você pensar nisso aí. Botar no papel ajuda muito, viu? Um sétimo passo dessa autoanálise é ore a Deus, pedindo a Ele a compreensão da verdade que vai libertar você. Você lembra que Jesus Cristo falou uma frase interessante, ele falou assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, então a gente vai pensar qual é a verdade que você precisa conhecer sobre o seu sofrimento emocional para que você possa ser liberto. Na realidade, quando a gente vai buscar um tratamento psicológico, uma psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia, né? Psicoterapia é um tratamento psicológico que você faz com um psicólogo clínico ou com um psiquiatra que faz psicoterapia, nem todo psiquiatra trabalha com isso. O que se faz desse trabalho de terapia psicológica ou psicoterapia é buscar a verdade. Buscar a verdade da sua história que vai explicar o teu sofrimento. Então, quando você começa a compreender as raízes do teu sofrimento, então você tem mais chance de trabalhar nessas causas e, portanto, ir conseguindo o alívio ou a resolução daqueles sintomas que estão te perturbando. Eu citei dois principais aqui, né? Que são a ansiedade excessiva e o estado depressivo, mas eu não expliquei com detalhes, mas olha, por exemplo, a ansiedade excessiva pode se manifestar de maneiras diferentes, em pessoas diferentes. Então tem gente que tem uma ansiedade exagerada e vai manifestar isso pela ansiedade mesmo. Então fica aflita, senta aqui, vai ali, volta para lá, tem um aperto no peito, não consegue ter paz. Isso é uma forma da ansiedade excessiva aparecer. Uma outra forma, crise de pânico, né? A crise de pânico é um transbordamento da ansiedade. Ela ficou tão alta, é igual quando você tem uma casa que tem uma laje, tem uma caixa d'água em cima, e aí a água está chegando da prefeitura, mas deu problema na boia, transborda na laje, molha a laje. Então, é mais ou menos a comparação grosseira, mas serve para a gente entender de que a ansiedade excessiva pode se manifestar através de uma crise de pânico, que é o transbordamento da ansiedade. Também a ansiedade excessiva pode aparecer, por exemplo, através de uma fobia. Fobia é o medo exagerado. Medo todo mundo tem, mas medo exagerado nem todo mundo tem. Então a fobia pode ser simples, você pode ter medo de elevador, de passar em túnel, de sair sozinha, né? Ou você pode ter a fobia social, que é um outro tipo de fobia, que é o medo exagerado de ser o objeto da atenção das pessoas, né? E falei também da psicossomática, né? São respostas no seu corpo. O seu corpo ele tem sintomas, pode ter sintomas como causa, não doença física orgânica, mas como estresse emocional, que manifesta ali no corpo. E também falei da questão da depressão, do estado depressivo, que é um estado de tristeza e que pode ser leve, moderado e grave. Então, faça essa autoanálise, né? Já repito mais uma vez, se você está com alguma situação grave, né, que está atrapalhando trabalhar e estudar, e uma coisa grave, então você tem que ter um atendimento profissional. Mas se não for tão grave assim, você consegue funcionar mais ou menos bem, então faça essa autoanálise por escrito, vai respondendo as suas perguntas,
ore a Deus e Deus vai te iluminando gradativamente e, de repente, Deus vai dizer, olha, você precisa de um atendimento profissional mesmo, ou Ele vai dizer, não, é comigo mesmo, eu vou te ajudar. É Ele que vai decidir, mas você faz a sua parte, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e